Vamos iniciar a unidade 4 sobre herança, mais um conceito de orientação a objeto que nós vamos estudar e aplicar na prática. A herança na orientação a objetos ocorre quando uma classe herda as características, isto é, as variáveis e os métodos definidos em outra classe, chamada de ancestral ou superclasse. O principal objetivo da herança é o reaproveitamento de código e, consequentemente, a redução de reescritos desnecessariamente. Resumindo esses conceitos, a herança ocorre quando uma classe pode se apropriar das variáveis, métodos, atributos de outra classe. O objetivo de usar a herança é que eu posso reusar o código, eu posso economizar o código, eu posso fazer alteração em cascata. No diagrama de classes apresentado, aqui você tem a classe pessoa. Essa classe pessoa tem uma característica, tem um atributo chamado nome, do tipo string. Nela vão ter os métodos encapsulados setNome e getNome. Ela é a classe mãe. Pessoa física e pessoa jurídica herda da classe pessoa. São as subclasses, superclasse pessoa, subclasses pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física tem atributos próprios dela, assim como pessoa jurídica. Pessoa física o RG, pessoa jurídica o CNPJ. Notem que RG não dá para inserir na classe pessoa, porque ele é específico de pessoa física, assim como CNPJ de pessoa jurídica. Então, o que eu coloco na classe mãe, na superclasse, são somente dados genéricos, mais genéricos possível. Nesse exemplo, pessoa física tem um nome, pessoa jurídica também tem um nome, por isso que ele fica na classe pessoa. Também os métodos encapsulados. E o funcionário, que herda da pessoa física, que consequentemente herda da pessoa jurídica. Então, funcionário estende a pessoa física e pessoa física estende a pessoa jurídica. Nesse caso aqui, a pessoa, olhando a pessoa jurídica, a saída de dados dele poderia ter o nome e o CNPJ, o nome e o CNPJ. A pessoa, o funcionário, ele poderia ter como saída o nome do funcionário, herdado de pessoa, porque como funcionário herda de pessoa física e pessoa física herda de pessoa jurídica, logo, funcionário herda também de pessoa. Então, funcionário teria o nome, teria o RG do funcionário e teria o cartão. Isto é, todos os atributos das três classes. Funcionário herdaria de baixo para cima. E assim define a nossa herança. Toda classe, toda subclasse herda das superclasses que estão acima delas. Na terminologia, se a superclasse pessoa for alterada, essas alterações serão refletidas nas classes pessoa física, pessoa jurídica e funcionário, sem a necessidade de alterar o código das classes. Elas são efeitos em cascata. Se eu alterar algo na classe pessoa, logicamente eu posso valer da pessoa física e do funcionário. Na terminologia, pessoa é superclasse de pessoa física e pessoa jurídica. Então, pessoa é superclasse, pessoa física, de pessoa física e pessoa jurídica. Funcionário é uma subclasse de pessoa física. Está aqui, funcionário, subclasse de pessoa física. Mas também, pessoa física é superclasse de funcionário. Pessoa física herda de pessoa, funcionário é derivado de pessoa física. Pessoa física é derivada de pessoa. E funcionário é um subtipo de pessoa física. Vamos à parte do código. Utilizando como base o diagrama de classes, nós vamos implementar o código conforme o nosso diagrama prevê. Então, nós vamos criar um novo projeto chamado herança. Esse novo projeto já criou aqui um pacote chamado herança também. Você pode dar qualquer nome para ele, não tem problema. Vamos, de acordo com o projeto, criar as nossas classes. Eu tenho uma classe chamada pessoa, vamos criar a nossa classe chamada pessoa. Classe Java,
não é a classe Java principal, que eu vou fazer por último. Crio a classe chamada pessoa. Eu posso também criar as outras classes para ir utilizando ela passo a passo. Vamos lá. Crio a classe pessoa física. Nota que eu estou só criando, não estou colocando nada dentro dela por enquanto. Pessoa física. Letra maiúsculas nos inícios de frase, que é o nosso padrão em Java. Ver o outro, vamos ver o outro. Pessoa jurídica. Não coloquei nenhum relacionamento em ninguém, só estou criando as classes. É um modo de fazer. Se quiser fazer um por um e depois fazer isso, tudo bem. Pessoa jurídica, criado. Agora funcionário. Funcionário. Também criado. Criado as 4 classes, ó. Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, funcionário. Então aqui elas são vazias, não mexi em nenhuma delas. Eu vou agora criar, ainda tem uma outra classe que é a classe de teste, a 5ª classe, mas isso a gente vai deixar para fazer ao final. Vamos agora encapsular e colocar as propriedades de cada classe, olhando para o diagrama. A classe pessoa tem um nome, então eu vou colocar string nome. Isso aqui é a minha variável de classe. Muito bem, vamos encapsular, botão direito, refatorar, encapsular campos, seleciono tudo, tirei o comentário, refatorar. Muito bem, está criada a classe pessoa. Classe pessoa física, do mesmo jeito. Pessoa física, vamos ver o que é que ela tem. Ela tem RG. Muito bem. Nota que eu não estou nem RG do tipo string. Eu não estou nem ligando por enquanto, para o toString para a saída de dados. Estou só montando minhas classes. É o modo mais rápido de ser feito. Também vou encapsular campos. Seleciono tudo. Tiro o comentário, refatorar. Pessoa jurídica. Vamos lá, diagrama de classe. Tem um CNPJ. Vamos colocar CNPJ. Também vou refatorar da mesma forma. Nota como é simples a formação das classes. E por último, funcionário. Até agora eu não coloquei nenhum relacionamento. Ninguém se relaciona com ninguém, eu só estou criando os meus encapsulamentos, as minhas classes com os atributos. Aqui o cartão é do tipo inteiro. Na classe funcionário. De cartão, vamos também encapsular. Ok. Encapsulado. As 4, eu olho e vejo qual é a minha saída de dados. A minha saída de dados eu tenho sempre quando nas classes filhas ou nas últimas classes. Por exemplo, aqui em pessoa jurídica eu só posso usar nome e CNPJ. Então, em pessoa jurídica, eu vou ter uma saída de dados. Eu não preciso fazer uma saída de dados na classe mãe, isto é, na classe pessoa ou na superclasse, porque já que a função dela é que ela seja herdada, então eu vou criar nas classes mais baixas a minha saída de dados. Por exemplo, pessoa jurídica, eu quero que a pessoa jurídica mostre o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. Então, eu vou na classe pessoa jurídica e aí sim coloco o meu toString. Terminando o toString, ponho aqui get CNPJ, que é o meu método que está aqui em cima. Então, na minha classe pessoa jurídica, eu usei na saída de dados o CNPJ, que é da própria classe. Olha só, minha pessoa jurídica CNPJ. Minha pessoa jurídica CNPJ é igualmente a pessoa jurídica. Só que eu preciso usar nome, eu não quero declarar aqui nome, porque eu posso reaproveitar ou reusar da classe pessoa nome.
Então, se eu digitar aqui o nome, ele vai me dar erro, olha só. Está aqui o nome, o get nome, que eu quero pegar da classe pessoa aqui, ó, get nome. Não posso usar na minha saída de dados, porque ele ainda não herda. Então, para fixar bem, eu tenho a classe pessoa jurídica, na qual eu quero que saia o nome e o CNPJ da pessoa jurídica. Quando eu olho para a classe pessoa jurídica, só tem CNPJ. Eu faço o get e o set, que são os meus métodos encapsulados. Na saída de dados eu uso o get CNPJ, ele não dá erro, porque está na própria classe. Só que eu quero usar o nome também. Eu quero o nome da pessoa jurídica. Como é que eu faço para estender ou herdar o método nome da classe pessoa? Eu só faço isso aqui, ó, pessoal. Em pessoa jurídica, eu ponho extends, ou a classe pessoa jurídica estende pessoa. Pronto, saiu o erro. Aqui eu já utilizei. Então, a classe pessoa jurídica estende pessoa. Eu posso utilizar o nome que está aqui na classe pessoa. Então, a minha pessoa jurídica agora, nota que não tem nada relativo a nome aqui, mas como ela está estendendo pessoa, ela pode pegar o nome da classe pessoa para utilizar. Então, fazendo essa parte por enquanto, a parte pessoa e pessoa jurídica, vamos na classe de teste para verificar como é essa saída de dados. Criando uma classe de teste, vamos criar uma classe de teste para todos. Teste ou executável, vou colocar só teste. Aqui na classe teste, vamos gerar a classe pessoa jurídica, gerar o objeto, pessoa jurídica, variável de referência, PJ, igual, agora gera objeto, new, pessoa jurídica, que é o meu construtor vazio. Relembrando o assunto da anterior, variável de referência, ela que eu vou entender pessoa jurídica, gera o objeto do tipo pessoa jurídica, e o construtor que está vazio. Eu quero fazer isso. Então vamos lá. Pessoa jurídica, o que nela tem é somente o CNPJ. Ó. Então, para entrar com dados, vou setar o CNPJ da pessoa jurídica. Como é do tipo string, vamos colocar aspas. Qualquer CNPJ. Estou inventando aqui, não estou colocando válido não. Muito bem. Só que eu preciso entrar com o nome da pessoa jurídica. Quando eu ponho pj ponto, que ele vai me dar os métodos que eu posso utilizar, eu vejo CNPJ, que é da classe pessoa jurídica, mas agora ó, eu vejo também o set nome. Está aqui, ó. Esse set nome é da classe pessoa. Então eu vou utilizar como se estivesse utilizando na pessoa jurídica tranquilamente, sem problema nenhum. Então, set nome, eu vou utilizar ó, o nome da minha pessoa, LTDA. Pronto. Então, na pessoa jurídica eu tenho o CNPJ e o nome. Sabendo que na pessoa jurídica não tem nome, eu reaproveitei da classe pessoa. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então, vamos mostrar a saída de dados. Eu quero mostrar pessoa jurídica. O que é que vai acontecer? Ele vai mostrar o toString que está na pessoa jurídica. Quando ele chegar aqui, ele vai puxar o CNPJ que eu entrei e o nome que eu entrei. Ok, Shift F6. Saída de dados está aqui. O barra N está errado. Vamos ajeitar o barra N. Aqui o barra N corrigido agora. CNPJ e o nome. Então o que é que nós fizemos aqui? Nós criamos a classe pessoa jurídica, alimentamos com o CNPJ,
Aproveitamos o nome da pessoa, é como se pessoa jurídica tivesse pegado emprestado o nome, setamos e saímos. Então, feito a herança. Pessoa física, da mesma forma. Só que eu quero sair com os dados em funcionário. Então, eu não gero minha saída de dados, eu não gero a tua string em pessoa física. Eu quero sair com todos os dados do funcionário. Tá? Só que aí, eu olho para o diagrama e vejo que pessoa física estende pessoa. Então, eu vou em pessoa física e vou extends pessoa. Pronto, eu fiz isso aqui. Pessoa física extends pessoa, sempre de baixo para de cima. E funcionário estende pessoa física. Funcionário estende pessoa física. Quando eu faço isso, funcionário enxerga, pode pegar emprestado tudo de pessoa física, tudo de pessoa jurídica. Então eu quero que o funcionário tenha um nome, vou pegar daqui, eu tenho um RG, também pego daqui, e o cartão dele que está aqui. Então, na classe funcionário, que eu estou agora, vou fazer o meu toString. RG. Ok. Fiz meu toString. Veja bem, que na classe funcionário só existe o atributo cartão, só que o meu string de pessoa física, ele pegou de pessoa física o atributo RG. Ó. Eu posso colocar aqui na saída de dados o RG. E o nome ele pegou de pessoa. Por quê? Se funcionário estende pessoa física e pessoa física estende pessoa, logo funcionário também estende pessoa. Pega da classe pessoa. Ok? Fazendo a classe de teste. Eu quero gerar uma pessoa, um funcionário. Funcionário F1 igual a new funcionário, gerando meu objeto aqui. Então eu vou lá, F1 ponto, eu vou setar o nome. O que existe na classe funcionário está em negrito. O que está nas outras classes são os que não estão em negritos. Então, o funcionário tem 7 cartão, tem o get cartão, os métodos, olha o toString, ele enxerga em negrito. Lá na classe pessoa existe o nome, está o get nome e o set nome, e o RG, o set RG e o get RG, na classe pessoa física. Os outros métodos existem na classe object. A classe object é a classe mãe de todas, ela está implícita, você não enxerga, isso é importante. Existe uma classe chamada object, e todos os outros métodos aqui que a gente não criou está lá na classe. Quem fez isso foi o pessoal da Sun Microsystems na época, entendendo que a classe object é uma classe genérica, que todo mundo pode herdar dela. Então, voltando aqui, eu vou setar o nome, peguei o nome, vamos setar. Vou setar o RG. E vou setar também o cartão. Como é inteiro, não coloco aspas. Ok, entrei com os dados do funcionário, como ele herda, está tudo certo. Agora a saída de dados, o meu toString que está na classe funcionário. Deixa eu colocar o F1 aqui, que ele vai me fornecer a saída de dados. Aqui, só que ele forneceu dos dois, né? Aqui está. A ordem lá está essa, cartão, nome e RG. Aquilo que eu coloquei de cima foi o de pessoa jurídica que está lá na minha classe de teste. Muito bem, pessoal. A herança é esse tipo. Você reusa, aproveita, pega emprestado de outra classe para que não precise repetir. Se eu não tivesse herança, por exemplo, funcionário teria que ter aqui na classe funcionário RG e nome. Então eu já herdo e não preciso, eu economizo o meu código. É assim que funciona a herança em orientação a objeto. Mais um detalhe,
é que se eu quiser fazer algum cálculo, por exemplo, olha só, se nessa classe funcionário tivesse, além dos métodos setCartão e getCartão, e tivesse um método chamado bonificação, vamos colocar só tipo de exemplo, aqui ó, eu teria um método chamado bonificação. Quando eu tenho um método, eu não preciso declarar nada, eu só vou usar. Vamos lá. Get, que eu quero só que ele saia os dados, bonificação. No get bonificação, ele é um tipo de retorno, então eu tenho que ter, ó, bem parecido com o get cartão. Eu tenho que ter o public, certo? O tipo dele, vamos colocar double, get bonificação. Abro a minha chave, aqui eu ponho o retorno e vou fazer o cálculo aqui dentro. O que é que eu quero que ele faça? Por exemplo, minha bonificação é o salário vezes 10. Um exemplo, vezes 10. Muito bem. Bom, salário não existe, né? Então, vamos criar um salário também. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Na classe funcionário, eu coloquei uma bonificação. Então, aliás, melhor dizendo, vamos criar um salário na classe pessoa física. Então, na classe pessoa física, eu vou criar, além do RG, o salário do tipo double, salário. Ok, vamos encapsular também, né? Precisamos encapsular, não tem nenhum problema fazer isso depois. Ó. Refatorar, encapsular campos. Eu quero somente o salário encapsulado. Marco aqui, mando refatorar, está criado. Então, para fazer esse exemplo, em pessoa física eu inseri o salário, mais um atributo. No funcionário, eu não inseri nada a não ser um método chamado bônus. O que é que eu quero fazer? Eu quero que o funcionário tenha um bônus. Apareça um bônus para ele. Então, na classe funcionário, inseri um método somente chamado getBonificação e disse que o salário, a bonificação ia ser salário vezes 10. Ok? Vamos fazer a saída de dados aqui no salário. Vamos fazer a saída de dados aqui no toString. Vamos colocar a bonificação desse funcionário. Trocando aqui para bonificação. Olha, eu ponho o método bonificação aqui que eu criei. Ok? Quando chegar aqui, ó, ele vai puxar o cartão, o nome que eu inseri, o RG e a bonificação. Quando chamar a bonificação, ele vai ter que ter um cálculo chamado salário vezes 10. Vamos lá na classe de teste. Na classe de teste, no funcionário, eu vou inserir um salário para ele. F1 ponto. Não existe salário na classe funcionário, mas existe set salário na classe pessoa física. Como está herdando, sem problema. Põe aqui 100, por exemplo. Então, eu inseri R$100 para o funcionário. Quando eu setei, e quando eu chamar o toString, ele vai achar o método bonificação. Quando ele chamar o método bonificação, ele vem aqui. Ele vai fazer esse cálculo. Eu inseri 100, 100 vezes 10. Vai me voltar o resultado disso. Então, alguns exercícios eu peço para vocês inserirem um método que faça cálculo. É desse jeito, exatamente desse jeito. Vamos ver se funciona. Shift F6. Quando eu chego aqui embaixo, está lá, ó, bonificação 1000. Certo? Então, pessoal, quando aparecer um método que não seja somente encapsulado, get ou set, eu faço exatamente dessa forma. Então, revisando mais uma vez. Eu quero um método aqui que tenha a bonificação do funcionário. Escrevo somente o método getBonificação.
ou qualquer outro método que fosse pedido. Não faço mais nada, tá? Pressupondo que pessoa física já tenha salário, eu só uso o cálculo. Salário, o que tiver aqui em cima. Muito bem. Essa é a herança. Explorem outros vídeos sobre a herança, esse não tem problema. Também na internet é cheio de vídeos, vocês podem e devem explorar outros conceitos e tirem as dúvidas na tutoria. Até a próxima unidade.